Olá a todos, como vão? Será que seu filho tem TOD ou TDAH? Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre esse assunto que já foi explorado aqui algumas vezes. Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz de estar de volta às lives depois de um período de hackeamento, de conta roubada e uma experiência que eu não recomendo para ninguém. Fico muito feliz de vocês seguirem aí, que ninguém desistiu de seguir essa conta, de ninguém duvidar. Então aqui eu me apresento ao vivo para poder mostrar sim, sigo eu aqui nessa conta. Fico muito feliz da gente poder aí estar seguindo e, como eu prometi, a ideia é poder trazer mais conteúdos, mais informações para recuperar o tempo perdido, né, desse período. Gente, me avisem se estiverem me escutando bem, se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, se está tudo tranquilo, porque eu estou usando o fone. Tô com uma obra aqui no prédio, começou agora exatamente às 8 horas, então peço só para que vocês me confirmem para diminuir um pouco o barulho. Estou usando fone de ouvido hoje. Obrigado, Rê. Gente, eu tenho um pedido especial para vocês hoje. Eu gostaria muito da colaboração de vocês para duas conquistas que eu queria que a gente pudesse compartilhar esse momento tão interessante, né, depois dessa retomada da conta. Um deles é que a gente consiga bater 100 pessoas na live, e daí nessa hora eu vou querer que a gente até faça um print aqui. Queria muito que vocês pudessem mandar o aviãozinho aí para que mais pessoas estejam junto com a gente para falar sobre esse tema. Tema bem interessante, importante, frequente, dúvidas que são relativamente comuns aqui dentro dessa nossa interação, das caixinhas de perguntas, nas próprias lives, postagens, enfim, já tenho bastante coisa, mas é muito recorrente o quanto a gente acaba falando sobre TDAH e TOD, então a ideia é hoje a gente poder falar um pouco mais e tirar algumas dúvidas. Boa noite, Raquel. Então, minha primeira meta de hoje, chegar a 100 pessoas ao vivo, e daí nessa hora a gente vai fazer até uma postagem, a gente vai tirar printzinho, vou pedir para vocês me marcarem, para depois eu repostar esse momento legal de retomada aí pós perda de conta. E a outra conquista que eu queria dividir com vocês, que eu gostaria muito de atingir, que daí eu também queria pedir ajuda de vocês, me ajudem a chegar, falta pouquinho para chegar a 20 mil seguidores, faltam, enfim, nem sei a última vez que eu olhei aqui, mas faltavam um pouco mais de, acho que 30, 40 pessoas. Então eu vou pedir para depois vocês mandarem, compartilharem tanto essa live quanto alguma outra postagem com alguém que ainda não me segue, que talvez possa ter interesse, para a gente bater essa marca. E, enfim, acho que para mim é um momento importante depois desse momento turbulento aí de perder a conta, que foi, como eu disse, um momento diferente, que eu não tinha me dado conta o quanto fugaz, quão rápido para a gente perder todo um trabalho que está sendo construído aqui. Então, gente, mandem por favor aí o aviãozinho para o pessoal, vamos tentar lotar. Eu sei que às vezes o pessoal fica meio preguiçoso, às 8 horas tem um monte de live que também começa, mas vamos ver se a gente consegue encher essa live e fazer um print com 100 pessoas ao vivo, tá? Vou começando a falar para respeitar também quem está aqui no horário. A gente já deu alguns minutos iniciais e começar a falar sobre o que eu planejei para a nossa conversa de hoje. Eu pensei no seguinte, a gente fazer uma conversa um pouco mais dinâmica. Eu vou trazer algumas reflexões a respeito desses dois temas, TDAH e TOD, e depois eu gostaria de abrir para a gente poder ter uma interação mais ativa com perguntas, e daí uma coisa mais de perguntas e respostas. Daí eu vou pedir para que vocês possam pensar em perguntas que possam ter a ver com o tema, tentar minimizar um pouco as perguntas muito específicas de cada situação, né? Porque eu sei que há uma dúvida, claro, muito relacionada ao caso específico do meu filho, da minha filha, mas tentar ter alguma coisa que possa ser útil para que mais pessoas possam usufruir daquela informação. Então daí depois vocês vão me mandando. Por enquanto segurem as perguntas, porque, como eu comentei, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então ou eu falo, ou eu respondo pergunta, ou eu leio, ou eu vou interagindo. Então só para eu não me atrapalhar, me embananar, tá? Bom, começando então, gente, o tema dessa nossa live, ele é sobre, será que meu filho tem TOD ou TDAH? Eu tenho já live sobre isso, já tenho postagem sobre esse assunto. Muitas pessoas estão me seguindo há menos tempo, talvez não tenham visto essas atividades, esse conteúdo que já está no meu feed. Uma coisa que eu não posso esquecer, desculpa, para tudo.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreve na jornada. A jornada começa segunda-feira, a jornada retomando o controle. O objetivo dessa jornada é que a gente possa falar sobre estratégias, sobre ideias, planejamentos relacionados a essa sensação que muitas vezes bate em muitas famílias, principalmente as mães, de que não estão sabendo mais como lidar com o dia a dia da sua casa, da sua família, e poder trazer de volta essa possibilidade de controle, da mãe no controle. Até vou pedir essa hashtag, até já vou pedir para vocês já começarem a treinar, colocando aqui hashtag mãe no controle, que é a hashtag que eu vou querer usar durante toda a nossa interação dentro da jornada. Para quem não sabe, o acesso, a inscrição é um link que está na minha bio, então é só entrar no meu perfil, está ali o link, é gratuito, então são 4 encontros que a gente vai ter, sequenciais de segunda a quinta-feira, e a ideia é que a gente possa fazer uma jornada realmente, onde eu vou começar explicando um pouco quais são os principais causadores dessa sensação de caos, dessa desorganização, dessa sensação, e na sequência disso, isso, mãe no controle, isso daí, Michele, muito obrigado, vamos botar tudo aqui para a gente botar no Trending Topics aqui do nosso Instagram. E daí, nessa primeira, falar um pouco sobre quais são os vilões do controle e depois a gente poder ir falando sobre a trajetória para tentar retomar essa sensação de capacidade, de controle, para que o estado de paz possa reinar de novo no dia a dia, no convívio. Isso, Giovana, muito obrigado. Pessoal botando... Vitor, como é que está, doutor Vitor? Como vai? Já convido também para colocar essa hashtag e se inscrever nessa jornada, então. De novo, jornada é gratuita, são conversas que a gente vai ter. Não vai ser aqui no Instagram, tá? Então, quem tiver interesse vai receber um link para um acesso restrito de uma conversa que vai ser feita pelo YouTube. Eu vou fazer uma transmissão em alguma parcela de áudio, talvez aqui pelo Instagram, para lembrar o pessoal que deixar para a última hora, mas não percam, porque o conteúdo dessas aulas só vai ficar gravado para quem tiver inscrito e quem estiver acompanhando o processo todo. Ao final vai ter a abertura de possibilidade de inscrição para o meu curso, né, de parentalidade e disciplina não positiva, que é o Pais Seguros, Filhos Saudáveis. Isso não tem relação com a inscrição, tá? Então a gente vai ter, a pessoa vai poder aproveitar toda a jornada sem nenhuma relação direta, então não tem nenhum custo, não tem nenhum tipo de necessidade de pagamento nesse primeiro momento. Então usufruam da jornada realmente gratuita, que eu acho que a gente vai conseguir trazer bastante informação. Volto, para quem chegou depois, volto a salientar, a gente tem 2 objetivos hoje, um deles é bater 100 pessoas nessa live ao vivo, então mandem esse aviãozinho aí pro pessoal. Aliás, são 3 objetivos, né? Um deles é chegar nos 100 pessoas ao vivo aqui, estamos em 50 e poucos, então vamos aumentando. Outro é a gente já treinar a nossa hashtag para a jornada da semana que vem, que é Mãe no Controle, já que a gente vai retomar o controle com uma série de sugestões, dicas e informações que a gente vai conversar nas 4 lives gratuitas da semana que vem. E por fim, vocês me ajudarem a chegar a 20 mil pessoas, 20 mil seguidores, que espero eu que eu consiga fazer isso hoje. É um marco interessante, não muda nada, né, se a gente for pensar, mas é legal, principalmente depois de ter quase perdido essa conta de quase 20 mil seguidores. Então, para mim, é um estímulo adicional que vocês podem me dar. Tá, falei demais, falamos de várias coisas, vou tomar minha água. E vamos começar. Bom, quando a gente... quando um dos temas mais frequentes que eu tenho atendido no consultório e recebido de interações e perguntas aqui envolve TDAH e TOD. Uma das principais dúvidas, e até foi foco de uma pergunta que me fizeram ontem, sobre até que ponto, como saber que algo é normal, como saber que algo está fora do desenvolvimento infantil, como saber se o seu filho está tendo um comportamento que é esperado para a idade. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho fundamental que a gente possa fazer um exercício é entender que sem ter um mínimo de informação, de busca por conhecimento, mesmo que ele seja um pouco mais técnico, mesmo que ele tenha uma aparência um pouco mais
mais pesada, eu acho que esse conhecimento ele liberta muito da angústia e da sensação de ansiedade, de angústia, de preocupações, de culpa, em última análise, por não saber se é a melhor forma de lidar, de encaminhar alguma situação, se deve ou não ser um motivo de preocupação para uma mãe a respeito de um certo comportamento. Então, o primeiro ponto é entender mais sobre o tema. Então, um dos principais objetivos dessas lives que eu faço aqui, desses posts que eu coloco no meu feed, é poder trazer mais informação para que vocês possam usar isso no dia a dia de vocês, para poder sim, a partir disso, identificar, opa, acho que aqui tem algum problema, acho que aqui tem alguma situação. A dificuldade, ela passa principalmente porque os conflitos, uma seguidora me fez uma pergunta hoje, né? Até que ponto é normal, até quando é normal ter birras, ter comportamento agressivo, jogar coisas longe? E a minha resposta, para quem não viu, tá no story, até acho que está ainda ativo, é que não tem a ver com ser normal, aliás, dizer que algo é normal não significa que a gente tem que aceitar passivamente aquilo. Entender que é frequente, que é algo esperado para a idade, que existe uma situação que costuma ocorrer, faz com que a gente consiga compreender o que está se passando, a gente daí se angustia menos, se preocupa menos, se assusta menos, e talvez com isso a gente tenha melhores estratégias de como conduzir aquela situação e como fazer para que ela não se torne algo crônico, repetitivo ao longo de muitos anos dentro do desenvolvimento e que tem provavelmente um impacto negativo para todos os envolvidos, não só para a criança, mas também para os seus pais, seus irmãos, seus colegas, enfim, todas as pessoas acabam entrando em maior sofrimento quando esse tipo de comportamento ele não é reconduzido. Um outro story que eu postei hoje, que eu acho que é um capítulo, na verdade, de um dos livros do Jordan Peterson, que ele fala sobre a responsabilidade dos pais na disciplina dos filhos. A origem disso é num dos capítulos de um dos livros dele, que é o 12 Regras para a Vida, e ele fala sobre a importância dos pais prepararem seus filhos para uma vida social. O que ele quer dizer? E por que eu estou falando sobre isso? Porque falar sobre TOD é, de certa forma, antecipar algumas dificuldades sociais que essa criança eventualmente pode ter. E aqui não necessariamente a criança que já tem o diagnóstico, mas aquela que começa a ter comportamentos de maior dificuldade de relacionamento. Quando a gente identifica que uma criança está tendo mais dificuldade de relacionamento com outras pessoas, principalmente figuras de autoridade, mas não apenas figuras de autoridade, não apenas com pais e professores, mas também com seus colegas, com seus demais contatos, os pares de forma geral, essa criança tem um risco de ter mais dificuldade de interação na sua vida futura. Quando a gente junta ainda uma criança que tem uma menor capacidade, menor habilidade de lidar com as próprias emoções, com as frustrações, essa criança começa a ter um risco aumentado de ter prejuízos para ela na sequência da sua vida. Então, a frase que eu coloquei da responsabilidade dos pais de disciplinar o seu filho, e aqui eu reforço a ideia de disciplina, aquela disciplina que é derivada da palavra discípulo, de disciplina no sentido de ensino. Então, ensinar, promover conhecimento, promover a aprendizagem, essa é a base da palavra disciplina, é uma responsabilidade sim dos pais, porque é a única forma de poder ajudar a criança a ter mais capacidade de lidar com as dificuldades inevitáveis do processo da convivência social. Então, quando esse autor fala no livro que ele precisa, que é uma responsabilidade, é importante para que os pais tenham essa clareza, ele está exatamente fazendo o seguinte lembrete: deixar para o mundo fazer a correção de eventuais falhas no desenvolvimento infantil tem um custo muito alto para a própria criança. Por quê?
Porque se os pais que estão ali, que são os maiores interessados no desenvolvimento saudável, emocional do seu filho, que tem todo um amor e carinho e que desejam que essa criança possa ter a melhor sensação possível, imagine se a gente deixar para um mundo, para as pessoas, para o futuro, de alguma forma corrigir esse processo. Então, ele traz que ter uma atuação ativa na condução do desenvolvimento da criança, preparando ela para o convívio social, é algo que, por mais que seja duro, difícil e pesado, muitas vezes, para os pais no período do desenvolvimento, é talvez a maior chance dessa criança ter maior sucesso nos seus relacionamentos futuros. O livro que me perguntou é o 12 Regras para a Vida. Eu acho que esse é o nome. É do Jordan Peterson, é um psicólogo canadense. Ele tem um dos capítulos que é especificamente sobre desenvolvimento infantil. O livro não é sobre isso, tá? É um dos capítulos que é, se não me engano, é o capítulo 4 ou 5, que é sobre essa temática do desenvolvimento das crianças. E hoje o Jordan Peterson fez uma postagem e eu repostei ela, por isso que eu estou trazendo, porque eu acho que ela se conecta com esse ponto que eu estou trazendo. Quando a gente está falando então sobre TOD, quando a gente começa a desconfiar sobre TOD, em última análise, a maior parte das vezes, pelo menos, os pais estão identificando que as crianças estão tendo uma relação disfuncional com o seu meio social. São crianças que começam a ter uma dificuldade de interagir de uma forma saudável com as pessoas à sua volta. E a partir exatamente dessa dificuldade que elas começam a criar, elas começam a criar padrões de relacionamento. Algumas vezes esses padrões de relacionamento podem ir sendo corrigidos exatamente pela interação. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, que começa a interagir com seus amiguinhos no parquinho, na pracinha, ele começa a perceber que existem algumas coisas que ele faz que fazem com que aquelas crianças se aproximem e outras coisas que ele faz que fazem com que aquelas crianças se afastem. Esse conhecimento é um conhecimento muito dinâmico, muito iterativo e interativo e que faz com que essa criança vá aprendendo muito cedo qual é a melhor forma de interagir em sociedade. Só que, dependendo da maneira como essa interação vai acontecendo, pode surgir padrões atrapalhados, disfuncionais, onde daí essa criança começa a internalizar algumas informações que vamos dizer, possível, é aceitável ela ter algumas reações, alguns comportamentos. Quando todas as crianças vão ter, não vou talvez generalizar, sempre é muito perigoso quando a gente fala em saúde, mas quase todas as crianças vão ter reações emocionais, comportamentais muito, muito negativas. E, isso é esperado do desenvolvimento infantil, que a gente vai fazer com que, a gente vai assistir, vai testemunhar que crianças vão ter comportamentos altamente fora do esperado para uma interação social. A gente vai testemunhar muitas vezes crianças que vão ter comportamentos que são absolutamente fora da orientação, do estilo da família. E isso vai fazer com que muitos pais e mães se assustem, inclusive, com o que pode estar acontecendo. Isso não quer dizer que a criança tem um transtorno. A presença exclusiva de uma situação pontual, de um comportamento disfuncional, desregulado, de uma crise emocional, isso faz parte isso é normal, é natural dentro do desenvolvimento. Agora, quando isso começa a se tornar recorrente, quando isso começa a ter uma presença mais intensa, mais corriqueira dentro do jeito que a criança se relaciona com o mundo, aí a gente começa a falar. A gente pode começar a falar sobre um diagnóstico de algum transtorno na área psiquiátrica. O diagnóstico psiquiátrico, seja de TOD, seja de TDAH,
ele sempre vai ser pautado não só pela presença de um sintoma ou outro. Não vai ser porque ele tem esse ou aquele comportamento. Nunca deveria, e infelizmente tem muitos profissionais que acabam fazendo um diagnóstico muito acelerado, muito equivocado nesse aspecto, de a partir da presença de um que outro sintoma já se define um diagnóstico. A verdade é que para um diagnóstico preciso ser realizado, a gente precisa ter um padrão de comportamentos, de sintomas, que faz com que a gente entenda que existe uma diferença do jeito médio de se comportar daquela criança na comparação com as demais crianças da mesma idade, da mesma faixa etária. Então, quando a gente vai pensar sobre, e aqui eu vou começar com o TOD, quando a gente vai começar pelo TOD, deixa eu só abrir minha Coca Zero, meu patrocínio, né? Preciso fazer aqui as honras. Não é fácil, gente. Ser patrocinado pela Coca-Cola, preciso fazer dessas. Mas a gente estava falando, a gente está quase chegando no 100, gente, vamos lá. Que o TOD, então, ele tem um padrão de sintomas que não vai, para a gente fazer o diagnóstico, ele não vai ser pautado de apenas uma ou duas situações. Não é porque aconteceu naquela semana, não é porque aconteceu com aquela pessoa. A gente está falando de uma situação que é um padrão de sintomas. E que sintomas são esses? Para a gente fazer o diagnóstico de TOD, para a gente considerar o TOD, a gente precisa primeiro entender se aquele tipo de comportamento é esperado ou não para aquela faixa etária. Então, primeira coisa, toda criança abaixo de 3 anos seria diagnosticada com TOD se a gente fosse olhar especificamente para os sintomas, para os comportamentos. Porque toda criança abaixo de 3 anos tem reatividade emocional exacerbada, tem dificuldade de se acalmar, tem uma dificuldade de controlar as próprias emoções quando frustrada, tem uma tendência a reagir de uma maneira exacerbada a situações negativas. Todas essas são características e sintomas do TOD, mas que são naturais e esperados por uma criança abaixo de 3 anos. Então, por isso que a gente costuma dizer que dar um diagnóstico de TOD para alguém abaixo de 3 anos é muito difícil. Não porque ele não exista, porque é difícil separar o que é normal e o que talvez seja disfuncional. Então, esse é o primeiro ponto. Entender que a questão cronológica influencia o quanto a gente consegue ou não definir um diagnóstico. O segundo ponto é poder avaliar, então. Digamos que a gente falou de uma criança já acima dos 3 anos, então com 3, com 4, com 5 anos, a gente começa a ficar mais fácil fazer essa separação se aquilo é ou não um transtorno. E aqui vale uma ressalva. O que é um transtorno psiquiátrico? Quando a gente fala sobre isso, transtorno psiquiátrico não é uma coisa que a gente consegue separar. Tem um grupo que tem um transtorno psiquiátrico e outro que não tem. Eles não têm nada a ver um com o outro. Não é bem assim. As coisas são muito mais numa coisa mais gradual. Né? Quando a gente fala do time dos altos contra o time dos baixos, tem um monte de gente que está aqui no meio que é quase alto e quase baixo. É um pouco isso que a gente vai ver em todos os quadros psiquiátricos. Porque não tem as pessoas com depressão e sem depressão. Tem pessoas que atingiram uma intensidade de sintomas depressivos que a gente daí dá o diagnóstico, porque a pessoa está numa intensidade, um prejuízo causado pelos seus sintomas depressivos, que a gente vai dar o nome. A mesma coisa vai acontecer com o TOD, a mesma coisa vai acontecer com o TDAH. Vai ser por um somatório desses sintomas, numa intensidade que vai aumentando, que daí a gente vai perceber que ela passou um certo limite do que a gente consideraria saudável. E aí que a gente chama de um transtorno psiquiátrico. Então, quando alguém diz que se o filho de vocês teve uma hipótese de ter TOD, é porque ele tem uma intensidade de comportamentos que está um pouquinho acima do que a gente conseguiria dizer que é normal naquela faixa etária, mas isso não significa que ele é um anormal. Não significa que ele está completamente desconectado das outras crianças que têm comportamentos também mais opositores. É só porque a intensidade, a frequência estão numa intensidade que já passou um pouco desse limite. Então, quando a gente define esse diagnóstico, a gente então leva em consideração primeiro o que é esperado para a faixa etária,
a gente identifica o que é esperado para a média das crianças que estão naquela idade, qual é o tipo de comportamento esperado para aquele momento da vida, do desenvolvimento, e daí a gente faz uma junção de informações. A primeira informação a gente consegue identificar, primeiro, uma desregulação emocional. O TOD tem como seus sintomas mais frequentes, principalmente para crianças mais novas, uma desregulação emocional. O que quer dizer isso? Uma dificuldade de se acalmar, uma dificuldade de conter algumas emoções, ter uma reação desproporcional a algumas situações de emoções negativas, como frustração, como tristeza, como raiva, como ansiedade, como medos. Então, são situações como essa que fazem com que a gente possa começar a considerar que o TOD esteja presente. Um segundo aspecto do TOD tem a ver com a relação com figuras de autoridade e as outras figuras das suas relações. Então, a primeira parte que eu estava falando, o primeiro pilar que a gente chama dos sintomas de TOD, tem relação com a capacidade de controle emocional. O segundo pilar tem a ver com as relações sociais. E daí, muitas vezes, essa criança tem uma tendência a entrar com maior frequência em enfrentamentos. Ela tende a ter uma maior dificuldade de respeitar as hierarquias, tem uma tendência a bater de frente de uma forma mais ativa, mais assintosa, mais forte, com figuras que ela deveria conseguir entender, que ela deveria, de alguma forma, ter algum respeito, algum tipo de boa relação. E, além disso, tem uma tendência de atribuir aos outros a responsabilidade de coisas que ela mesma fez. Essas são algumas características, por exemplo, que acontecem entre os seus pares, né, as crianças da mesma idade. Então, é uma criança que não assume os próprios erros e acaba atribuindo aos outros. Vocês veem? São vários sintomas, vários comportamentos que, se a gente pegar isoladamente um deles só, muitos de vocês vão dizer, meu filho tem isso, meu filho tem isso, meu filho tem isso. Só que eles precisam acontecer em conjunto, num certo padrão de continuidade. Não é apenas uma semana, não é apenas 2 semanas, é uma sequência de meses que a gente consegue perceber que essa é uma característica presente para essa criança, para daí a gente conseguir imaginar se esse é ou não o diagnóstico. E o diagnóstico precisa esses sintomas precisam estar trazendo algum tipo de prejuízo social, acadêmico, por exemplo, escolar, para essa criança, para a gente fechar esse diagnóstico de uma forma definitiva. Vocês veem, não é só uma criança que bate de frente comigo que ela tem TOD. E muitos, infelizmente, vários colegas acabam sendo um pouco simplistas nisso, mas é uma questão que a gente precisa poder ter um olhar atento. O TOD tem aquela questão de sintomas se manifestarem mais de um ambiente. Não tem. O TOD, na verdade, é diferente, o TDAH eu vou falar depois, mas o TOD é algo que pode ser situacional, pode estar relacionado apenas àquela situação e não conectado a outras situações. A gente pode, por exemplo, ver os sintomas de TOD, que tem um padrão de sintomas, uma intensidade, uma frequência, só que só acontece no ambiente de casa. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas ele é um santo, os professores nem acreditam quando eu digo o que ele faz dentro de casa. Eles nem acreditam que é a mesma pessoa, que é a mesma criança. E muitas vezes, eu já recebi muitas perguntas, por que isso acontece? Por que o meu filho se comporta tão diferente, tão pior quando ele está em casa? Por que é tão mais frequente os sintomas do TOD, desse enfrentamento acontecerem dentro de casa, do que, por exemplo, em outros ambientes? E o motivo para isso, principal, é a confiança. Nós todos somos diferentes quando a gente está num lugar estranho. Nenhum de nós mostra toda a nossa personalidade, a nossa intimidade quando a gente está conhecendo pela primeira vez uma pessoa, ou pelo menos não deveria, né? A gente tem uma tendência a ser um pouco mais se cuidar um pouco mais, a gente não abrir todas as nossas intimidades só pelo fato da gente estar num convívio
com uma nova pessoa, com um novo colega de trabalho, enfim, um vizinho novo, a gente é um pouco mais resguardado. Agora, quando a gente está dentro de casa, no churrasco de domingo, ali a gente é de verdade, a gente pega e fala as coisas, diz. Então, exatamente porque lá a gente tem a liberdade de sentir e pensar e expressar todas as coisas que a gente tem, porque a gente daí tem a segurança que aquelas pessoas gostam de nós a ponto de aceitarem, inclusive, os nossos piores lados. Então, quando me perguntam, e quando isso acontece, por que meu filho é tão pior em casa do que na escola, na casa do colega, ou no futebol, ou no inglês, é provavelmente, isso que é o mais interessante, é porque ele sabe que você ama ele e sabe que isso vai ser algo que deixa ele seguro em relação a ele se expressar da maneira mais livre, sem grandes necessidades de ter aquele cuidado social exagerado. Quando acontece com uma pessoa só, principalmente a mãe, isso normalmente acontece porque a mãe é a figura que está mais no contato, por exemplo, a maior parte ainda no Brasil é a mãe que vai estar na lida diária, no cuidado diário, vai ser muitas vezes quem vai também colocar uma série de limites, uma série de regras. Então, por essas e outras razões, o enfrentamento vai ser mais intenso e frequente com essa figura. Não quer dizer que é apenas com essa figura que ele vai ter comportamentos do TOD, que ele vai ter sintomas do TOD, mas a intensidade pode ser muito mais forte com a mãe, por exemplo, do que com outras pessoas. Exatamente porque ele sabe que a mãe tem esse amor incondicional. Não que ele faça isso de uma maneira, como é que eu vou dizer, maldosa, de querer pisar em cima do amor materno. Não é isso. Não tem nada de maldade. Mas é uma sensação emocional. É por ter a tranquilidade de que ali ele pode ser mais livre para expressar as suas emoções de maneira mais crua, mais natural. Então, acho que o que eu queria trazer sobre o TOD é a gente vai enfrentar situações onde a dúvida vai parar a respeito desse diagnóstico. Agora, a gente precisa, e eu acho que é sempre um ponto relevante para se fazer uma reflexão aqui, é aquele olhar de detetive, a brincadeira que eu faço do Sherlock Holmes. É tentar olhar com interesse, com uma atitude investigativa, o que pode estar por trás daquele comportamento? O que pode estar por trás daquela situação? Por que será que ele está se comportando dessa forma, nessa intensidade? Porque o TOD, ele pode ser uma resposta, mas em várias vezes ele não resolve o problema. Não é simplesmente porque a gente diz, isso é porque ele tem TOD, isso não finaliza a situação. A gente não tem como a gente carimbar que ele tem TOD e que magicamente ele vai, eu tenho TOD, então agora entendi, não vou mais ter mais problema. Não resolve o problema, então a gente vai seguir tendo a necessidade de reavaliar para ver a melhor forma de reconduzir, para de alguma forma trazer uma melhor estratégia para que a criança não precise recorrer sempre a essas maneiras disfuncionais de se relacionar. Daí eu volto ao livro que eu comentei, dessa responsabilidade dos pais de preparar para a sociedade, de disciplinar o filho, porque uma criança que tem sinais de TOD ou eventualmente até um diagnóstico de TOD, ela vai precisar o quanto antes estar preparada para viver em sociedade. Então, se ela está tendo comportamentos agressivos de enfrentamento, ela precisa ter uma melhora o quanto antes, porque isso vai fazendo com que ela perca oportunidades. A gente tem o risco dessa criança começar a se afastar de outras crianças, de outros convívios saudáveis, porque ela tem comportamentos difíceis a todo momento. Todo mundo daí precisa se adaptar a ela, e não ela se adaptar ao mundo. E a maior parte das vezes não é por aí. Muitas vezes não é assim que a gente consegue preparar uma criança para ela poder ter uma melhor adaptação na vida, porque a vida não vai se adaptar a ela em muitas dessas vezes. Então, voltando só ao tema
do Todd. Então, a primeira questão é a gente poder ter um olhar investigativo para tentar compreender o que pode estar por trás daquele padrão de comportamento. Se não existem situações que podem estar, de alguma forma, mesmo sem que os pais tenham se dado conta, pode ser que eles estejam reforçando alguns comportamentos. Eles não estão conseguindo reconduzir a situação para comportamentos mais saudáveis. E isso pode fazer com que essa criança vá cronificando esse padrão de relacionamento, transformando daí sim ela numa criança com mais dificuldade dela própria saber como sair desse cenário. Então, o olhar investigativo de Sherlock Holmes que eu proponho é poder olhar e tentar entender o porquê daquele comportamento, tentar identificar se pode ter algum tipo de situação ambiental na condução do dia a dia dos pais, das pessoas próximas, que pode estar influenciando o aparecimento, a recorrência, a repetição daquele comportamento que a gente não gostaria, para daí a gente poder ver melhores formas de conduzir para que ela tenha outras maneiras de talvez resolver aquele tipo de situação. Vou dar um exemplo. Uma criança que tem um comportamento mais opositor, mais desafiador com pais, sempre que o pai chega em casa, é sempre uma luta para conseguir colocar a criança no banho, ou para jantar, ou para dormir, pode estar por trás disso uma necessidade dessa criança ganhar mais tempo de convívio com esses pais, que até então não havia a possibilidade. Então a criança acaba tendo um comportamento com um objetivo que, não que ela esteja pensando nisso, mas ela acaba tendo um objetivo de ganhar uma atenção especial num momento especial, e ao final os pais, por terem que postergar muito o tempo dela conseguir tomar banho, eles acabam reforçando sem se dar conta exatamente o que está fazendo, é o combustível para aquele comportamento. Então, às vezes, pode ser interessante antecipar esse cenário, entender o que está por trás, para daí talvez esse pai, essa mãe, reservar alguns momentos de atenção mais direcionada para essa criança, para ela não precisar buscar, nesse momento do final do dia, essa atenção tão exclusiva para ela. Então, aqui é um exemplo, obviamente eu estou aqui só levantando uma hipótese, claro que situações são diferentes, mas que a gente pode daí, entendendo o que está por trás do comportamento, identificar soluções para aquele problema, para aquele tipo de situação, para que daí sim a gente consiga reverter um cenário negativo. Como eu disse, apenas dar o diagnóstico não resolve nada. Enquanto eu passo para o TDAH, vou tomar mais um gole. Isso mesmo, Renata. Ter tempo de qualidade com o filho se torna uma maneira da gente fazer um reforçador de comportamentos mais adaptativos, mais funcionais, para que a criança não precise recorrer sempre a comportamentos disfuncionais para obter algum tipo de atenção. Eu tenho um post sobre isso, que acho que ele só quer chamar minha atenção, e eu acho que a gente sempre precisa fazer essa reflexão. Sim, provavelmente sim. E o que você faz a respeito disso? Porque essa é uma informação que ela é fundamental para que você consiga identificar o que então você pode fazer para usar a teu favor o desejo dele receber a tua atenção. Isso não significa que você precisa ficar refém de ninguém, mas entender formas mais inteligentes, mais adaptadas para conseguir obter um retorno. A Renata está descrevendo muito bem ali, o comportamento disfuncional vira o hábito e a partir disso fica muito mais difícil reverter. E esse é o grande ponto quando a gente fala sobre orientação parental, quando a gente fala sobre esse tipo de terapia, de modificação de estratégias parentais, é para que não seja cronificado, para que aquilo não vire crônico, para que aquilo não vire uma situação que vai se mantendo por muito tempo e que daí fica muito mais difícil de reverter. Todd, eu tentei descrever de uma forma mais ampla. Acho que o assunto foi interessante. Pessoal, a gente bateu 90 e poucas pessoas online, ainda não chegamos nas nossas 100.
Vou pedir de novo para vocês mandarem um aviãozinho para a gente bater 100 hoje, para daí a gente fazer print e tudo mais. É um momento importante. A minha live pós-hackeamento, para mim está sendo importante estar aqui com vocês. Depois da minha... enfim, eu caí num golpezinho infantil, né? Mas aprendi a minha lição. Não deixa de ser uma maneira da gente aprender, né? Vou ver só algumas perguntas que mandaram aqui e depois eu vou passar para o TDAH, tá? Quando o comportamento virou hábito, a criança faz muita birra quando chega em casa, o que fazer? Criança de 3 anos. Primeiro, ela tem 3 anos. Ela tem 3 anos. 3 anos é isso que as crianças de 3 anos fazem. Essa é a maneira como ela reage a uma série de situações do dia a dia. Essa é uma forma como ela se comunica ainda, porque ainda falta uma série de habilidades, não de comunicação formal, mas de maturidade emocional, de leitura, de o que a gente chama de aprendizagem socioemocional, de entender qual é a conexão entre emoções e comportamentos, poder entender qual é a repercussão de uma certa ação de alguém sobre os meus sentimentos e como é que eu reajo a isso. Então uma criança de 3 anos ainda está muito imatura. Então esse comportamento, a gente não consegue chamar isso de TOD, mas a gente acaba tendo que entender, ou buscar pelo menos entender, o que pode estar acontecendo e reforçando e mantendo esse tipo de padrão de comportamento, para daí ver melhores maneiras e estratégias para reverter, para modificar, para talvez promover outras maneiras dessa criança se relacionar, inclusive com as próprias emoções. Às vezes a gente também precisa poder olhar o quanto essas crianças não estão sabendo lidar com as próprias emoções negativas, e a gente precisa poder ensinar, promover essa aprendizagem socioemocional, de identificar que sentimentos ela está sentindo, qual é o motivo dela estar sentindo aquilo, fazer uma conexão entre causa e consequência, poder entender que ela está triste porque ela não pôde ir no parquinho, e quando ela fica triste, ela fica muito brava, e quando ela fica muito brava, ela acaba ficando agressiva, quando ela fica agressiva. Então essa conexão é algo que a gente precisa fazer por eles, porque eles ainda não conseguem. Mais uma pergunta aqui. Como birra, digo bater na porta e atirar objetos porque quer sair. Precisa iniciar tratamentos? Não. Não. Precisa, talvez, entender outras formas dela poder obter de uma forma menos disfuncional, de uma maneira menos atrapalhada, ela obter o que ela quer. Eu acho que ter algum tipo de orientação pode ser importante, mas acho que o principal aqui, que a gente está falando, é poder, ao compreender que ela está fazendo essa estratégia, ela está usando essa estratégia para alguma coisa, ela está querendo obter alguma coisa que ela quer. Talvez se a gente conseguir explicar, trazer para que ela possa ter uma capacidade de conseguir o que ela quer de uma forma menos atrapalhada, menos agressiva, menos disfuncional, talvez ela consiga. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou passar para a TDAH, senão não vou conseguir falar sobre isso. E mandem os aviãozinhos, gente. Eu quero bater 100 hoje. Estamos em 90. Vamos lá. Sobre TDAH. TDAH é um tema que eu acho que gera muita dúvida. E hoje, particularmente, tivemos algumas perguntas aqui nos stories a respeito de TDAH. E eu queria trazer algumas delas, né? Acho que tivemos uma pergunta primeiro sobre diagnóstico sempre é uma dúvida, claro, mas sempre a pergunta é um ponto relevante, né, sobre o quanto a gente deve ou não deve medicar, tratamento e tudo mais. Deixa eu só ver aqui. Mentira é um tema bom, mas mentira em relação a um outro tema, não hoje. Isso, falar sobre mentira em outro assunto. Estou entendendo que é isso que tu está sugerindo, Renata? Mas assim, voltando, o TDAH, uma dúvida que se tem primeiro é o que exatamente é TDAH. Acho que quem me acompanha um pouco mais tempo já viu algumas postagens. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esse é o nome do transtorno. A gente fala sobre isso quando a gente está falando de um diagnóstico que envolve essas duas grandes áreas de desatenção e de hiperatividade. Normalmente a hiperatividade não vem sozinha, normalmente ela vem junto com um comportamento impulsivo, de impulsividade. E isso tudo a gente costuma tentar olhar e identificar se esse padrão de sintomas está presente em uma criança. Só que, assim como eu falei em relação ao TOD, eu me repito aqui.
as características do TDAH, os sintomas que a gente vai atrás no TDAH, eles são características de uma criança pequena. Uma criança que se distrai fácil, não consegue manter a atenção muito tempo por alguma coisa que ela não tem tanto interesse, tem uma dificuldade de se organizar, acaba tendo uma tendência maior a não conseguir ficar parada, tem uma tendência a ficar se mexendo com uma frequência, não conseguir esperar a vez. São todas características que eu poderia dar para um bebê. Uma criança de 2 anos é assim. Isso não significa que as crianças de 2 anos têm TDAH. Agora, o que isso quer dizer é, uma criança com TDAH tem características de imaturidade. Ela tem um cérebro mais imaturo e que faz com que ela tenha uma dificuldade maior de organizar, de regular algumas questões muito importantes que muitas vezes geram prejuízos para o desenvolvimento dela. Então, quando a gente fala sobre TDAH, primeira coisa é lembrar que a gente está falando de uma questão desenvolvimental, que as crianças normalmente vão apresentar sintomas, comportamentos que são comuns a várias outras crianças, mas que não podem ser pensadas como sendo apenas aquele sintoma, sendo diagnóstico de TDAH, mas sim que o conjunto daqueles sintomas que podem englobar tanto déficit de atenção quanto também de hiperatividade, muitas vezes um se sobrepõe ao outro, outras vezes um está mais intenso que o outro, mas o que a gente vai buscar é uma quantidade mínima desses sintomas, para daí a gente considerar se há ou não algo que está acima do que eu esperaria para aquela faixa etária. Eu sei que o papo é um pouco repetitivo até do que eu já falei, por exemplo, para Todd, mas é assim que a gente faz um diagnóstico adequado. Esse tipo de situação é algo que tem a ver com esse padrão de comportamento, onde as crianças podem ter uma maior tendência a comportamentos mais agitados, com uma dificuldade de controlar o que a gente chama de inibição comportamental ou um controle inibitório, e ter um baixo controle inibitório, que é essa capacidade de controlar, de acalmar algumas situações, faz com que ela tenha uma maior dificuldade de conviver em algumas situações de sociedade, ela tem uma maior dificuldade de interagir de uma forma calma com as pessoas, ela tem uma maior dificuldade de se manter conectada, concentrada em algumas situações sociais, ou, por exemplo, quando a gente fala sobre o ambiente escolar, é fundamental para uma criança conseguir ter uma capacidade de controle para inibir a sua atenção para outras coisas que são desnecessárias naquele momento, para ela poder se focar para aquilo que ela precisa entender. E a gente precisa poder compreender que TDAH não é uma pessoa que tem dificuldade de atenção para tudo, porque senão vão ter aqueles comentários negativos e às vezes muito desrespeitosos até, do tipo, mas para videogame ele consegue. Para videogame ele consegue se controlar. Isso é o que a gente chama de hiperfoco. Hiperfoco é um tema importante da gente compreender, porque hiperfoco fala a respeito da nossa capacidade de ter uma atenção direcionada para aquilo que a gente tem vontade de prestar atenção. Todos nós aqui já tivemos momentos onde a gente olhou algum tipo de post no Instagram, estava ouvindo algum tipo de história, ou que a gente estava, enfim, mergulhado num livro, num filme, que a gente não viu nada do que estava acontecendo ao nosso redor. Isso é hiperfoco, e a gente dá uma relevância afetiva para aquele tipo de situação que faz com que a gente consiga manter uma atenção dirigida para algo que para nós é muito importante, para nós é muito, enfim, diferente, que é algo... bateu 100, é verdade. Vamos fazer um post, um print então, gente.
Todo mundo fazendo print acima de 100. Só porque eu falei baixou. Mas daqui a pouco vai. Vamos fazendo print e depois me marquem nas postagens que eu vou repostar vocês. Mas, voltando ao meu tema do hiperfoco, então, o hiperfoco é uma questão importante da gente poder entender e dominar para que a gente não se atrapalhe. Crianças com TDAH conseguem sim se concentrar. Isso não significa que ela é sem vergonha, que ela só presta atenção no que ela bem entende, que ela fica distraída só porque a aula é chata, mas na hora de jogar, na hora de prestar atenção no jogo, na hora de ficar no celular, ela fica lá que não parece que ela nem existe, parece que ela está mergulhada e ela está em outra dimensão. Isso é o que a gente chama de hiperfoco. É o fato da pessoa conseguir canalizar a sua capacidade de atenção para algo que tem uma relevância afetiva para ela. Então, isso não invalida diagnósticos, isso não faz com que as pessoas tenham menos validade diagnóstica, porque elas conseguem se concentrar para algumas coisas que elas gostam. Isso é normal, todos nós somos assim. A diferença é que no TDAH acaba sendo só essas as oportunidades que ela consegue, de alguma forma, gerenciar melhor as próprias emoções, porque ali tem uma motivação adicional. Então o TDAH, primeiro de tudo é isso, não é ter ou não ter atenção, é a capacidade dela manter a atenção em estímulos que são médios de interesse dela. Quando a gente tem muito interesse, a gente presta atenção em qualquer coisa. Ninguém aqui consegue prestar atenção durante, por exemplo, 2 horas numa aula de grego antigo ou de álgebra. Por quê? Porque ninguém acha isso tão legal assim. Talvez algumas pessoas vão ter um interesse mais focal, mas uma hora cansa. E daí a gente se dispersa, começa a pensar em outra coisa. Então, aqui é um exemplo muito clássico da situação que eu estava comentando para vocês, do que é um transtorno. O transtorno não é uma coisa que uns têm, outros não têm. Então, um TDAH é aquela pessoa que não consegue ter atenção e as pessoas sem TDAH são aquelas que têm atenção para tudo. Eu estou falando aqui, todos nós temos traços de TDAH. Todos nós vamos ter momentos de dificuldade de atenção. Todos nós talvez até tenhamos dificuldade de controle de comportamento. Vamos ter dias um pouco mais agitados, mais hiperativos. Só que crianças vão ter como característica mais sintomas de hiperatividade do que adultos. Por quê? Porque elas estão num amadurecimento cerebral, na capacidade de inibir alguns comportamentos, alguns estímulos motores do próprio corpo. Elas têm mais dificuldade, porque o cérebro ainda não amadureceu plenamente para conseguir fazer essa regulação. Uma criança mais velha consegue fazer essa regulação, o adulto consegue, mas a parte da atenção às vezes é mais difícil. Por isso, ter desatenção não é uma característica de quem tem TDAH. Não é porque algum de nós aqui estamos mais distraídos ou não conseguimos prestar atenção, não lembramos de alguma coisa, que significa que a gente tenha TDAH. TDAH é algo mais amplo. Agora, pode acontecer que, isso é um ponto que eu queria trazer aqui, TDAH é um vasto assunto, né? A gente até pode fazer uma outra live sobre isso, já tem acho que umas 2 ou 3 lives sobre isso, mas TDAH eu queria falar de uma outra coisa para vocês pais que estão aqui me acompanhando e assistindo. É na avaliação das crianças que muitas vezes acontece dos pais se darem conta que eles próprios têm TDAH. Porque quando a gente faz a busca dos sintomas, é muito frequente os pais me dizerem assim, mas eu também era assim quando eu era criança, mas eu também tinha isso que tu está me dizendo que ele tem. E muitas vezes acontece que esse é o primeiro momento que os pais estão identificando que características, dificuldades que eles tiveram ao longo da vida inteira, na verdade, eram situações que poderiam ter sido tratadas, que poderiam ter sido identificadas, melhor manejadas, e daí a partir disso, talvez, uma série de dificuldades teriam sido muito mais, fáceis de transpor. As dificuldades elas vão existir sempre, mas é uma questão importante, adultos têm TDAH também. TDAH não é uma exclusividade de crianças. Então, a gente precisa poder ter esse olhar
para avaliar. Por quê? Porque existe o que a gente chama de herdabilidade, que é essa relação entre pais e filhos de ter uma situação da herança genética, a influência genética ela é muito alta no TDAH. Então a gente pode fazer com que o momento de uma avaliação de uma criança seja um momento também de a possibilidade de uma avaliação dos pais, porque é muito comum essa situação de herança, de hereditariedade, de influência genética, que faz com que a gente consiga, muitas vezes, e faz parte da avaliação, a gente fazer essa pergunta para os pais se algum deles já teve o diagnóstico de TDAH, se alguém na família tem o diagnóstico de TDAH, porque a influência genética é muito forte. Gente, vamos fazer um print aqui mostrando o quanto a gente conseguiu chegar a mais de 100 pessoas. Façam um print, depois me marquem, me postem, tá? Fico muito feliz, agradeço pela gente ter chegado na nossa marca. A outra marca eu espero que a gente tenha atingido, que é os nossos mais de 20 mil seguidores. E a última que eu quero depois que vocês me ajudem quando eu postar esse vídeo é a nossa hashtag, que vai já ser relacionada à nossa jornada da semana que vem. A nossa jornada, que a gente vai botar a hashtag... como é que eu falei mesmo? Já me esqueci. Mãe no poder? Foi isso que eu falei? Eu já me perdi. Viu só? Desatenção. Foi retomando o poder. Acho que foi mãe no poder. Foi isso que eu falei, né? Me ajudem. Tá, alguém bota aqui, por favor. Porque eu já me esqueci. Ninguém lembra mais. Mas enfim, voltando aqui para o nosso TDAH, já que eu já tive a minha crise de TDAH aqui. Dúvidas que eu acho que são frequentes e que eu acho que vale a pena a gente não deixar. Mãe no controle, obrigado. Não sei por que eu falei no poder. Mãe no controle, hashtag mãe no controle. Desculpa aí a confusão, gente. Acho que é muito tarde já, né? Bom, um ponto que eu queria trazer. Medicação. Todo mundo precisa tomar remédio? Esse é um ponto que assusta a maior parte das pessoas que me buscam, seja aqui, seja no consultório. Há uma dificuldade muito grande a gente considerar o diagnóstico de TDAH, porque todo mundo já acha que dar o diagnóstico de TDAH é igual, é a mesma coisa de receber medicação. Isso não é verdade. Respondi já algumas vezes, mas eu acho que dar medicação sempre assusta. Sempre vai ter uma situação geradora de muita angústia para qualquer pai medicar seu filho, principalmente com medicações da minha área. Agora, existem situações que a gente precisa considerar benefícios e prejuízos. A maior parte das crianças consegue ter, as crianças com TDAH, inclusive, eu não estou falando de crianças em geral, isso é mais ainda para crianças em geral, mas especificamente para crianças que têm o diagnóstico de TDAH, uma boa parcela delas consegue lidar muito bem sem o uso da medicação. Mas eu não posso aqui deixar de apontar que o uso da medicação pode ter um benefício importante para algumas crianças que estão tendo dificuldades e que não estão conseguindo transpor essas dificuldades a partir apenas de estratégias de terapia ou de orientação dos pais, ou de mudanças do ambiente onde a criança convive. Para algumas crianças pode ser uma opção e uma indicação o uso de medicação. Isso sempre vai ter que ser considerado, avaliado de maneira cuidadosa na hora de fazer a avaliação dessa criança, da conversa com os pais, para que nada seja feito de uma forma impositiva. Nenhuma criança é obrigada a tomar medicação, bem pelo contrário. Agora, é importante que a gente tenha claro que essa é sim uma medicação que tem um benefício importante, que traz um impacto relevante para muitas crianças que têm esse diagnóstico e que isso faz com que a gente consiga ter um benefício, algumas vezes, que as terapias muitas vezes não conseguem atingir. Então, eu acho que o uso de medicação é para casos extremos, para casos eventuais, para casos que não têm uma boa resposta a outras medicações, mas sempre
levando em consideração a preferência dos pais. O que eu gosto de salientar é a gente não poder esquecer dos riscos de não oferecer uma medicação, um tratamento que tem um potencial positivo para alguém que talvez pudesse se beneficiar e talvez minimizar uma série de dificuldades na sua vida. É muito frequente que crianças com TDAH percebam muito cedo que tem algumas características, algumas dificuldades diferentes das demais. E isso faz com que elas tenham uma percepção de si como se elas não conseguissem render, entender, ter a mesma capacidade que os seus colegas. E algumas vezes as crianças começam a se enxergar como sendo menos capazes que os seus colegas, porque elas não conseguem acompanhar conteúdos, não conseguem copiar, não conseguem aprender na mesma velocidade, eventualmente vão ter alguma desorganização maior, vão ser chamadas a atenção com mais frequência, e isso tudo pode fazer com que tenham um dilema muito grande em relação a fazer o uso de medicação ou não. Mas, como eu disse, acho que é uma decisão muito particular, não é uma conduta generalista, a gente não deve olhar isso como sendo uma indicação universal que todas as crianças devem receber, mas eu acho que a gente precisa poder pensar em vários aspectos, e acho que como aqui comentaram, existe um abalo sim da autoestima, e isso pode ter um impacto posterior para essa criança, pré-adolescente e adolescente. Existem várias crianças que conseguiram se sentir quase como se elas tivessem uma nova energia a partir do momento que elas pudessem ter o uso de uma medicação. Não energia no ponto de vista da medicação mexer com o estado emocional, mas sim como ter uma possibilidade de enxergar, é um pouco o exemplo que eu uso em relação, é como se ela pudesse enxergar de outra forma o mundo, porque ela está conseguindo controlar algumas coisas que ela sozinha não consegue, porque existe uma dificuldade que ela naturalmente tem. Me fizeram uma pergunta sobre medicação, eu não vou ter nenhum posicionamento de medicação numa situação dessas, tá? Porque cada medicação precisa ser avaliada em consulta, é uma avaliação médica, uma decisão médica, então eu não consigo dar nenhum tipo de opinião sobre uma medicação A, B, se ela é mais ou menos indicada. Então isso realmente fica a critério do profissional que está fazendo o acompanhamento. Efeitos colaterais da medicação. Os principais efeitos colaterais que a medicação traz, e é importante que a gente saiba disso e que seja orientado, são o principal, mais frequente, é relacionado à questão do apetite. A gente tem um impacto grande na vontade de comer. A criança muitas vezes perde o apetite. Para essas situações a gente pode, um risco, uma consequência possível é o emagrecimento por causa disso. Então uma maneira de minimizar ou reduzir um pouco isso é tentar fazer uma alternância, um intervalo entre doses dessa medicação, então tem que tomar mais de uma vez por dia, para que a criança possa ter momentos de retomada do apetite, de poder se alimentar melhor. E agora a melhor pergunta foi essa, dependência. Eu vou falar sobre isso e eu vou ter que encerrar a live hoje, porque a gente avançou um pouco o horário, queria agradecer quem ficou comigo até agora. Dependência. Tem uma preocupação muito grande que a medicação vicie, né? E acho que é uma dúvida bastante razoável dos pais. O tipo de preocupação que acontece é relacionada à medicação, o fato de a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que fazem uso recreativo desse tipo de medicação. Agora, o que se sabe, a ciência, o que a ciência nos diz? Que crianças que se tornam adolescentes com TDAH, crianças com TDAH têm mais risco de desenvolver problemas relacionados ao uso de substâncias, drogas, álcool, do que crianças sem o TDAH. Esse é o primeiro dado. Crianças com TDAH têm maior chance de, na sua vida futura, ter maior envolvimento em acidentes,
em problemas de relacionamento mais disfuncional, atrapalhado, ter uma menor ascensão profissional. Isso acontece por uma série de razões, mas essa é uma dificuldade que a gente sabe, já existem vários estudos muito grandes, com muitas milhões de pessoas apontando nessa direção. O que se viu? Que essas consequências são atenuadas quase ao nível da normalidade quando essas pessoas estavam em uso de medicação. As pessoas que estavam em uso de medicação tiveram uma redução a ponto de elas ficarem num risco como se fosse de uma criança ou um adolescente sem TDAH, quando elas estavam medicadas. Então, sobre o risco de dependência da medicação, eu acho que um ponto a refletir é esse também. A medicação por si só não tem como a sua característica gerar dependência. Essas medicações que a gente está falando aqui, que são mais frequentemente utilizadas no Brasil, não geram uma ativação a ponto de gerar qualquer tipo de dependência química. Tá? Isso é um primeiro ponto. Existem medicações em outros locais do mundo que têm um risco um pouco maior, mas o que se tem de informação científica é o contrário, que a presença da medicação e um controle dos sintomas faz com que essas crianças tenham uma proteção contra a dependência química futura. Então, essa relação que muitas vezes é feita de uso de medicação para dependência de algumas substâncias, uso de drogas, a verdade é que os dados científicos até o momento apontam na outra direção. A medicação é para a vida inteira? Não necessariamente. A medicação ela vai ser sempre avaliada conforme a necessidade, a demanda, a situação que cada indivíduo tem. Existem momentos, principalmente para crianças menores, né, elas têm uma tendência maior de ser mais agitadas. O controle comportamental ele é mais difícil durante as primeiras fases da vida. Isso faz com que o comportamento mais frequente do TDAH seja a hiperatividade. Depois começa a ter uma melhora do controle comportamental e permanece a dificuldade de atenção. E muitas vezes essas pessoas crescem e se tornam adultos com dificuldades de atenção, de organização, procrastinadores. O uso da medicação daí vai depender da necessidade. Muitas vezes, com o amadurecimento de cada pessoa, pode ser que não exista mais a necessidade ou a própria pessoa foi adquirindo estratégias para que a necessidade medicamentosa vá se reduzindo. Agora, o uso para toda a vida pode sim acontecer, porque o TDAH, na maior parte das vezes, é uma condição crônica. E para algumas pessoas isso pode ser relevante. E a partir do momento que ela é adulta, ela pode também decidir. Agora, tem uma questão por trás dessa pergunta que eu acho que ela é importante. É quase como se houvesse uma ideia que se você não levar o seu filho para iniciar a medicação, daí ele não vai ter a necessidade de usar para a vida inteira. Isso não é verdade. É o contrário. Não é porque a gente iniciou a medicação que ele vai ficar usando para a vida inteira. Porque se ele tiver o problema, se ele tiver o diagnóstico, esse diagnóstico não vai sumir só porque a gente não está olhando. Esse diagnóstico vai permanecer atrapalhando e interferindo, gerando algum tipo de impacto negativo na vida dele, nas relações, nas aquisições, até do ponto de vista de aprendizagem, até que ele tenha uma dificuldade maior, onde tenha a necessidade de fazer daí o uso de uma medicação. Então, começar mais cedo algum tipo de tratamento não é uma situação que tu está gerando uma sentença que essa criança vai ficar usando o remédio para a vida inteira. Agora,
Porque isso não tem a ver com o momento onde a gente vai começar o uso da medicação, e sim o quanto a gente vai obter de ganho com alguma medicação para que ela possa se desenvolver melhor, conseguir melhores capacidades para daí cada vez mais precisar menos do remédio. Esse é o nosso objetivo. Algumas crianças, depois de passado o período de maior agitação, elas não precisam permanecer com a medicação porque a parte da desatenção não é tão importante assim. Então, esse é um primeiro ponto. Outra coisa que me perguntaram aqui, eu só quero voltar, e a dependência psicológica, só se sentir capaz com a medicação. Eu acho que aqui tem um equívoco conceitual. A dependência psicológica, ela precisa ser avaliada de uma forma justa. Eu não me sinto dependente psicologicamente do meu óculos. Eu preciso dele porque eu tenho uma dificuldade que vai além da minha capacidade. Não adianta eu fazer força para enxergar melhor. Eu tenho uma dificuldade que vai além do que eu consigo controlar. Uma criança com TDAH, ela não está se esforçando menos, ela não está tendo uma situação que ela está rendendo menos porque a gente precisa empurrar ela mais. Bem pelo contrário, ela tem uma dificuldade que está deixando ela em piores condições para que ela possa usufruir, por exemplo, das suas capacidades. Então, oferecer tratamento não é uma forma de gerar dependência psicológica. É oferecer uma forma dela transpor uma dificuldade que está segurando ela para trás. Então, eu não sou, e gosto de salientar isso, eu não sou advogado de medicar crianças. E quem me conhece sabe bem disso. Eu não acho que medicação tem que ser o último recurso. Mas a gente não pode ter um olhar tão tendencioso a ponto de não perceber também alguns potenciais benefícios. Uma criança que tenha o uso de medicação, ela não, provavelmente, na minha experiência, nunca aconteceu da criança ter essa sensação de ela ser boa apenas quando ela está usando medicação. É frequente, sim, que as crianças algumas vezes queiram parar o remédio porque elas não queiram ficar sempre usando a medicação. E, eventualmente, a gente pode negociar e conversar para ficar período sem a medicação, até para que ela própria tenha a avaliação de se aquilo está ainda ajudando ela ou não, se está sendo ou não necessário. Mas existe um impacto negativo que pode acontecer quando a gente não oferece uma medicação ou algum tratamento que pode trazer uma série de ganhos que são relevantes em fases importantes do desenvolvimento da criança. Então, assim, não vamos ter nenhum olhar apaixonado, direcionado a medicar todo mundo que tem TDAH e também não tão apaixonado a ponto de não medicar ninguém. Acho que vai depender, cada situação ela tem as suas particularidades e por isso que eu reforço aqui. Acho que a avaliação precisa ser muito cuidadosa e feita de uma maneira individualizada dentro de um ambiente de consultório, numa consulta, em várias consultas de preferência, que possa daí sim ser levantado prós e contras de uma decisão ou outra. Deixa eu ver só se tem mais alguma outra questão aqui para a gente poder ver. Quando a comorbidade dos dois transtornos, é uma ótima pergunta que a Thalita fez, que assim, não é incomum a situação de comorbidade, eu tenho uma live só sobre isso, da junção das duas situações, TDAH e TOD. São situações mais desafiadoras exatamente pelo fato de a gente estar juntando dificuldades em mais de uma área. Então essas crianças muitas vezes faz com que essa criança enfrente obstáculos maiores e exatamente por isso, quando existe a comorbidade, quando existem as duas situações ocorrendo juntas, pode ser muito importante que um acompanhamento amplo, com mais de um profissional, eventualmente, né, um acompanhamento psicológico, junto com um eventual acompanhamento psiquiátrico ou neuropediátrico, para que se decida a melhor forma de auxiliar uma criança que tem duas situações que provavelmente geram uma dificuldade importante para ela. Deixa eu ver outras perguntas antes da gente finalizar hoje. Exames, boa pergunta também. Exames que auxiliam um diagnóstico. Primeiro, não existem exames que diagnosticam TDAH.
Ah, mas como assim? O médico me pediu um eletro, ele falou que o eletro deu que ele tem TDAH. Não. Não existe nenhum exame que mostre o que a gente chama de marcador biológico, seja um eletroencefalograma, seja ressonância, seja tomografia, seja qualquer outro tipo de exame laboratorial, até o momento não existem. Existem alguns estudos tentando identificar isso, existe no âmbito de pesquisa algumas tentativas de poder validar, mas nesse momento o diagnóstico ele segue sendo clínico, que é o quê? Essa junção de informações de diferentes pontos de vista. Por isso que é tão importante. O TDAH, como diferente do que eu falei para o TOD, ele precisa ocorrer em mais de um ambiente. O TOD ele pode se manifestar em apenas uma situação, por exemplo, só em casa. O TDAH não. Para a gente dar o diagnóstico, o TDAH precisa acontecer em pelo menos mais de um ambiente, pelo menos 2 ambientes. Normalmente acontece em casa e na escola, por isso que é fundamental na avaliação se buscar informações tanto dos pais quanto a avaliação da criança, mas também da escola, que possa trazer informações sobre o padrão de comportamento, de funcionamento, de relacionamento que essa criança tenha no ambiente escolar. Quem tem TOD também é tratada com medicação. O TOD não tem uma medicação específica, não tem uma medicação que faça, vamos dizer, uma intervenção pontual, como acontece no TDAH. Agora, quando as situações acontecem juntas, quando a gente chama de comorbidade, alguns estudos mostram que o tratamento do TDAH com medicação pode ajudar também os sintomas do TOD. Então, nessas situações, pode ser indicado. Isso não quer dizer que quadros com diagnóstico de TOD não vão ser medicados eventualmente, principalmente quando a gente tem uma intensidade muito grande de agressividade, de reatividade emocional. Nesses casos pode ser indicado o uso de alguma medicação para reduzir essa intensidade, para que daí sim o melhor tratamento possa ser aplicado no caso do TOD, que a gente sabe que é o de tratamento relacionado à técnica comportamental, cognitivo-comportamental, ou a de orientação parental, quando a gente estrutura estratégias, técnicas que vão modificar a maneira como os pais conduzem, que é um pouco a base do meu curso, o Pais Seguros, Filhos Saudáveis, é um pouco exatamente com esse objetivo, de poder dar aos pais instrumentos, né? Teste neuropsicológico auxilia no diagnóstico? Sim, pode ajudar, sim, principalmente quando é realizado com neuropsicólogos com experiência. Gente, estamos bem avançados, estamos aqui com quase 1h30 de live. Queria agradecer muito o fato da gente ter ficado aqui até agora, com muita gente online. Realmente é um retorno às lives, estou bastante feliz e satisfeito depois desse período de susto que eu tomei da minha conta ter sido hackeada. Obrigado para todas as mensagens que me mandaram, o apoio, né? Muita gente mandando que ficou feliz do meu retorno. Eu também fiquei feliz. É uma trabalheira, mas eu gosto bastante dessa trabalheira, de vir aqui, de conversar, de dividir com vocês. Sim, vou deixar a live salva. Vou de novo, antes de eu me despedir de vocês, para quem ainda não se inscreveu para a jornada da semana que vem, tá? Por favor, coloquem ali está no meu perfil, é só entrar no meu perfil, clicar ali no link que tem, é uma inscrição, é gratuito, são 4 aulas que eu vou começar na segunda-feira, de segunda a quinta a gente vai ter essa jornada, então não deixem de participar, tá? É só clicar no link e acessar. Certo, gente? Muito obrigado para quem já se inscreveu, obrigado para quem ficou aqui e lembrem a nossa hashtag, já que eu não lembrei, e coloquem tanto debaixo desse vídeo como dos próximos ao longo da nossa jornada da semana que vem. Conto com vocês, me ajudem a divulgar. Para mim, isso tudo é um trabalho que eu gosto muito e eu conto muito com o retorno de vocês para que a gente possa seguir disseminando essa informação. As lives da jornada vão ser às 8 da noite, tá? Então, hashtag Mãe no Controle, obrigado. Coloquem aqui também nos comentários desse vídeo depois, certo? E divulguem, me ajudem a divulgar.
Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.